A confiança, ela afeta a forma como você se comunica. Ela afeta como nós nos apresentamos no trabalho, como os outros nos vê. Então, a falta de confiança, ela mexe tanto com nossa autoestima, né, com a nossa postura, e como também as pessoas nos enxergam, né? Como que as pessoas nos valorizam, como que você é lembrado. Então, a falta de confiança, ela é algo que fica explícito, né? Todos à sua volta conseguem perceber se você não tem uma confiança no seu perfil, na sua postura profissional, tá? É algo tão sério que prejudica demais no seu crescimento profissional, já me prejudicou também muito no meu crescimento profissional, é a falta de confiança. Ainda mais na nossa área fiscal, né? Que a gente precisa lidar com inúmeros cenários, problemas, né, diferentes. A gente começa o dia de um jeito, no meio da manhã já é chamada para atender um BO, para ver um caminhão, para ver uma nota fiscal parada. Enfim, a gente lidar com muitos cenários diferentes no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? É o nosso perfil profissional, lidar com problemas. Então, se você não tem uma autoconfiança, se você não é confiante com seu profissionalismo, isso prejudica demais, né? E as pessoas conseguem avaliar, conseguem perceber essa sua postura, consegue perceber essa sua insegurança. Ser um profissional confiante não é a mesma coisa que ser um profissional qualificado. São duas coisas completamente diferentes. Essas duas coisas completamente diferentes, um exemplo, eu posso ser um profissional qualificado, né? Posso ser uma profissional qualificada com formação, um exemplo, em ciências contábeis, ou seja, o seu caso, administração, não importa. Você pode ter uma formação, pode ter um MBA, pode ter uma especialização, pode já ter feito intercâmbio, pode dominar os idiomas, enfim, ter uma série de diplomas, uma série de certificados, mas ser um profissional inseguro, né? Porque não é diplomas, não é certificado, não é intercâmbio, não é graduação que vai te tornar um profissional confiante, um profissional autoconfiante. Essas coisas não, né? Essas coisas, elas te ajudam a se tornar um profissional qualificado, mas não te torna um profissional confiante. Isso é um desenvolvimento. Então, por outro lado, também um profissional sem confiança, né, um profissional inseguro, ele não sabe falar em público, ele tem dificuldade em falar em público, então ele tem dificuldade de se apresentar. E isso, muitas das vezes, você tá numa graduação, você tá no MBA e você já tem essa dificuldade também de se apresentar, tem dificuldade de falar em público, tem dificuldade de fazer perguntas. E aí, por isso que eu falo que profissional qualificado não é resultado de profissional confiante, tá? Porque muitas das vezes você tem toda a parte técnica, né? Ou tá buscando conhecimento na parte técnica, tá buscando se desenvolver, tá fazendo faculdade, tá estudando, mas você é um profissional inseguro. Você tem medo de falar em público, você é tímido, tem medo de conduzir. Quando aparece aquele problema pra você, alguém te liga, te manda um e-mail, te paralisa, você não sabe como lidar com aquela situação. Então, isso é sinal de perfil profissional inseguro, né? E você tem sempre, se você também tem sempre a necessidade que alguém aprove o que você tá escrevendo, aprove o que você tá falando na ligação, você não consegue ser confiante com a análise de um problema, você não consegue passar uma segurança numa tomada de decisão. Por quê? Você é inseguro, né? Isso são características de pessoas inseguras, de profissionais inseguros. E esses comportamentos, eles afetam demais no seu desenvolvimento profissional. Esses comportamentos de insegurança vai afetar demais o seu desenvolvimento profissional, o seu crescimento profissional. Na realidade, eles te prejudicam, né? Então, eu já tive esses tipos de comportamento. Já fui uma pessoa muito tímida, muito. Eu não conseguia fazer perguntas, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia me apresentar. Na faculdade, eu nunca era a pessoa que se apresentava, eu nunca era a pessoa que fazia perguntas, eu era extremamente tímida, né? Pode parecer que não, mas eu era essa pessoa. Então, isso foi o quê? Um desenvolvimento. Eu comecei a me desenvolver, a perceber como que eu me comportava e não aceitar o meu tipo de comportamento. Porque
Se eu quisesse crescer profissionalmente, se eu quisesse ter uma postura das pessoas que me chamavam a atenção, eu precisava agir como elas. E para isso eu tinha que me desenvolver.